Papa 1, double target is... Chemical plant may be advised to... Alter in an uncovered... Boa tarde aí, recebendo o amigo, coronel da reserva, o coronel Fábio Cajueiro, uma grande sumidade aí na questão da vitimização policial. Bem-vindo, coronel Fábio Cajueiro. E, de início, fazer a sua apresentação, destacar aí a sua vida profissional, o que se destacou mais na sua vida profissional até chegar a coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu passei por várias unidades, né? Desde que entrei na polícia em 1991, formei em 93, e aí em 93 comecei no 13º Batalhão, que hoje não existe mais, cobri ali uma parte do centro da cidade, do Flamengo, do Catete. Depois fui passando por várias unidades, né? Ainda como comandado. Sim, alguma coisa que eu chefiei já como capitão, né? Era uma seção de inteligência no 21º Batalhão, que me deu uma experiência muito grande, né? Os embates ali diários da Baixada Fluminense. Trabalhei um bom tempo no Centro de Operações, fiz 44 cursos civis e militares dentro da polícia. Então, curso de inteligência, de tiro, de programação de computador, proteção de autoridades, 2 MBA pela polícia, né? Um eu concluí tem uns 6 meses, em Big Data e Data Analytics, o outro em Gestão de Negócios e TI. E como comandante, né, tive na área de educação, né, de treinamento, na área correcional, área de inteligência, e nas áreas operacionais, sim, destaco mais o 24º Batalhão, são 5 municípios da Baixada, o 22º Batalhão, que dispensa apresentação, é ali na Maré, né, uma das sucursais do inferno aqui no Rio de Janeiro, né, e as UPPs, né, eu comandei os comandantes de 10 UPPs daquela área ali em torno do Complexo do Alemão. Eram as 10 UPPs mais complicadas, né? A gente tinha até uma brincadeira interna e dizia, numa reserva de armamento na UPP Nor Brasília, estamos a 0 dias sem disparo de arma de fogo, porque todo dia tinha troca de tiro com o inimigo. E uma vez chegou um grupo querendo fazer um baile, né? Uma festa grande lá. Eu falei, falaram da importância da cultura, então eu falei, ok, eu concordo. Basta ficar 2 semanas sem atirar nos nossos policiais que a gente autoriza qualquer festa, de qualquer dimensão. Nunca chegou a ficar 3 dias. Então, não teve autorização. Então, foi uma carreira bem movimentada, aí, ao longo de 30 anos. Me aposentei tem uns 8 meses, estou na reserva. E Complexo Alemão, realmente o nome faz jus, né? Complexo do Alemão, realmente o nome faz jus. Sim. E assim, uma coisa que eu não citei, mas é fundamental, foi para mim um divisor de águas, né? Eu fui para lá achando que era uma espécie de castigo, a diretoria de assistência social, que a minha formação era combate, inteligência, tecnologia, tiro, mas ali foi um diferencial, porque eu passei a ver problemas que colocam os nossos problemas no devido tamanho que eles têm. Ali tem problemas de verdade. Muitos policiais feridos gravemente, muitas viúvas, muitos órfãos, nós vamos citar aí nos slides que a gente vai mostrar aí alguns números, situação muito complexa, o que me ajudou ainda a sentir mais ainda o peso da responsabilidade sobre essa questão de mortes e feridos, né? De estudar isso mais a fundo ainda. Exatamente. Eu conheço bastante, lá fiquei 1 ano e 2 meses, está como voluntário do projeto social, na Nova Brasília. Eu não tinha sábado, né? Amanhã saía de lá de noite, tudo, e vi algumas coisas estranhas, as ruas são estreitamente estreitas, são muito estreitas, né? E realmente é complicado. Isso naquela época ainda que você conseguia circular e andar, que hoje é quase praticamente impossível, né? Parece que piorou bastante, né? A questão do complexo do Infelizmente. Alemão lá. Verdade. E quem andou naquele bondinho, não, eu vi chamando daquilo lá como é que chama? Foram sucateados.
Lá de cima você consegue ver praticamente o Complexo Alemão quase todo, conseguindo até enxergar a barra. Lá de cima você tem a noção até dos próprios morros mesmo, do Complexo Alemão, a grande noção do tamanho que é aquilo, né? Acho que Complexo da Maré do Alemão é muito complicado você atuar ali dentro. Então, acho que vocês que atuaram ali são extremamente heróis, que a questão geográfica ali é muito complexa. Na Maré, então, é bem estranho, porque, assim, eu, como comandei lá, você sentava na mesa para almoçar, tomar café ou jantar, Uhum. de lá você via tetos de vários barracos e os caras te viam também, ou seja, só Exatamente. não atiravam em você porque não queriam dentro da mesa do rancho onde você comia. Então, é um negócio complicado, você está cercado de inimigo ali por tudo quanto é lado. Até uma pergunta, até você como policial, a policial militar atuando numa área geográfica que, em certa parte, de domínio e conhecimento deles, conhece todas as entradas e saídas, todos os buracos, que às vezes parece que está se esfregando o gelo, né? Gelo, sabendo que ou você pode ter a sorte de pegar o gerente ou o chefe do tráfico, ou então ele ser abatido, e logo após a certeza que já vai ter outro, e outro, e outro, e outro. Qual o sentimento que tem um policial militar sabendo e tendo a certeza que isso vai sempre continuar e nunca vai acabar? Mas, assim, quando eu comandei o 22º, né, que é justamente essa parte da Maré, eu cheguei a construir um raciocínio realístico e triste ao mesmo tempo, né? Uhum. Vamos supor que nos desse aí para comandar, né? Você é especialista também nessa área, se nos dessem 100 mil homens para comandar numa escala 24/72, ou seja, eu teria 25 mil homens por dia, né? 25 mil entrava de serviço, aí nos dessem tanques, aviões, blindados, detetor de metal, mandado de busca e apreensão coletivo para entrar em qualquer casa, qualquer barraco, qualquer bar, qualquer birosca, cachorro, tropa à vontade, 25 mil. Aí eu, com todo esse aparato e com todo esse embasamento jurídico, né, desse cenário, acredito que em um mês, né, se não concordar, me fala, né, que você é um especialista também, um estudioso dessa área. O raciocínio é que em torno de um mês você ou prenderia todos aqueles que fosse possível prender, alguns tantos fugiriam e outros morreriam tentando enfrentar a polícia. Mas em um mês não haveria mais crime nenhum na Maré, estaria zerado. Uhum. Em quanto tempo para você voltaria ao crime assim que a polícia se retirasse, com toda essa força? Algumas horas. Algumas horas. Essa resposta é a resposta, dizer assim, dos mais pessimistas. Algumas horas. Voltaria a ser o que era. Os mais otimistas disseram um mês, 2 meses, mas ninguém disse que não ia voltar. Aí a gente percebe claramente que só a polícia não resolve o caso. Entendeu? A polícia ela vai e justamente parece com essa sensação que você falou de enxugar gelo. O cara vai lá, fica lá enxugando o gelo, às vezes consegue até secar o gelo por alguns momentos, né? Não tem líquido nenhum, mas assim que para de secar, começa a pingar de novo. Então, é uma questão fundamentalmente, na minha opinião, jurídica, de endurecer. Jurídica abrange dois campos: educação e direito. Uhum. Direito é questão de leis duras e rígidas, inflexíveis e que apenem duramente quem cometer crime. E educação para que não vire criminoso. A gente vai falar nos slides alguma coisa sobre isso. Eu falo até uma coisa nas minhas palestras, inclusive, que Complexo do Alemão, Rocinha, Complexo da Maré, não surgiram em poucos dias. Foram crescendo e se tornaram o que são hoje. Muitas vezes se coloca a culpa no Estado, mas muitas vezes sabemos também que tem muita responsabilidade os municípios, que praticamente foram nascendo cidades. Inclusive, existem cidades que não têm o número de pessoas na população nessas favelas que elas comportam. Rocinha, então, é a maior da América Latina, por exemplo, e vai crescendo, e o fator desemprego, o fator miséria, o fator da criminalidade em si, ali se acha os criminosos um local propício para o desenvolvimento das suas atividades criminosas
e principalmente no tráfico de drogas, né? Então, em certa parte, a impressão que passa até, sei lá, que eu falo nas minhas palestras, uma certa cumplicidade entre o Estado e a criminalidade, em certa parte, nesse sentido, que eu falo nas minhas palestras também, uma coisa que eu sempre repito: o sistema, é muito difícil você combater um sistema que foi feito para não funcionar. Verdade. Com certeza, a origem das favelas, se a gente for fazer uma regressão histórica, a gente chega ao final da Guerra do Paraguai, tropas voltando para o Rio de Janeiro, que então era a capital, e sendo completamente abandonadas as tropas e quem apoiavam essas tropas, né, pessoas humildes que andavam junto com o exército, servindo de suporte e apoio logístico, quando voltaram para o Rio de Janeiro, são abandonadas e ocupam o Morro da Providência, que na época chamavam de Morro da Favela, devido a uma planta chamada favela que ocupava o terreno lá. Uma árvore, parece o nome, uma Pois é, árvore, favela. aí começa essa situação, ou seja, tudo a ver com o que o senhor acabou de falar, o descaso, né, do Estado, da origem à primeira favela, e daí em diante se multiplicam com nenhuma participação do executivo, né, dos poderes executivo, legislativo, judiciário e poder municipal, estadual e federal. Estão vendo aquilo ali crescendo, está expandindo, não tem regra de arquitetura, não tem norma de ordenamento urbano, não tem nada, e está lá, e está crescendo. Enquanto a gente está falando aqui, com certeza outras estão crescendo. A última vez que eu li sobre isso eram 1.440 favelas no Rio de Janeiro. Já deve ter aumentado, aí bota aí mais algumas pelo menos. Né? Mas normalmente deve ter aproximadamente 500. Alguns falam 1.300, outros 1.400, outros 1.600. Fora as que nós não temos conhecimento ainda, mas o sistema, que é aquela história, assessorar um jurista nos seus 60 anos de penal, ele sempre falava o seguinte: o direito penal, o Código Penal, não resolve nada sozinho. Assim como a polícia não vai resolver nada sozinho. Está lá a Constituição Federal, no artigo 144, cada um com a sua respectiva atribuição, que está específica praticamente, mas a partir do momento que é preso, a impressão que nós temos, hoje temos até a audiência de custódia, às vezes eu acho que atrapalha mais do que ajuda, e nós vemos muitas vezes pessoas aí que têm vários tipos de anotações criminais, até menores infratores com 14, 15, 16 mortes nas costas, mas, infelizmente, no caso ele é apreendido, só tem vários processos, mas um deles foi julgado até a última instância, então ele continua primário pela legislação, assim como traficantes também já conhecidos, com várias mortes, algumas até bastante cruéis, mas não tem uma condenação indefinitiva para que ele se torne reincidente. É preciso um processo que se torne, e ele continua reincidente, e tendo com 4, 15, 16 processos nas costas. E aí, quer dizer, um grande sinal da morosidade do Poder Judiciário, que colabora e corroba com a impunidade. O que acha dessa análise? Eu acho perfeita. Lembro até um caso que se encaixa exatamente nessa perspectiva, famoso, um médico que foi morto na Lagoa, Rodrigo de Freitas, acho que todos devem lembrar disso. A PM tinha prendido o responsável, né, o criminoso, 17 vezes. Então, quer dizer, não tem como a polícia prende, aí a justiça solta porque a lei é branda demais. Ou seja, o cara é reincidente, né, 3 vezes, já se mostra claramente que o cara não tem mais conserto. Então ele tem que ficar realmente isolado da sociedade, preso. Mas é preso, não é preso com tornozeleira, com benesse de saída, né, vai e não volta. Não, o cara é dentro de uma jaula mesmo que não saia nunca mais. Porque quando ele está solto, ele danifica a sociedade. Eu lembro uma vez que minha tropa, né, na hora do 24, comandante, prenderam o criminoso, que ameaçou os vizinhos e tal, aquela discussão toda, ameaça, que ia matar, foi preso. Chegou na delegacia, o delegado explicou: olha, não tem como, com esse crime de ameaça, manter o cara aqui preso. Exatamente. Foi solto. Voltou para a vila, lá onde ele morava, matou 2 vizinhos. Prendemos de novo. Doutor, e agora? Não, agora eu posso prender. Assim, essa é a nossa lei, parece até piada. Né? E ainda tem um outro problemaço, que é o tal ciclo incompleto de polícia, que é uma aberração policial e jurídica que só acontece no Brasil e na Guiné-Bissau. Né? Se a gente parasse para pensar uma maneira de não funcionar, nós íamos ter 2 polícias. Uma começa e não termina, né? o que iniciou.
e a outra termina o que não começou, né? A que começa e não termina é a PM. Ela prende na rua, patrulha e tal, leva para a Polícia Civil, que não viu o início. E aí termina aquilo que ela não começou. Aí fica Exatamente. sempre uma certa dúvida, um certo atrito, né? E Um o círculo vicioso, criminoso, né? exato. O criminoso adora isso. É ótimo, né? Quanto mais problema, melhor, para eu me livrar, mais uma chance e tal. E temos um agravante ainda, né, Cajueiro? Temos um agravante ainda que, mesmo preso, isso aí não, continua há anos e décadas sendo anunciado, sendo mostrado, que depois que o criminoso é preso, principalmente traficante, o grande poder vem do sistema penitenciário. Vide aí Comando Vermelho, PCC e outras facções, o grande poder deles vem dentro do sistema penitenciário. E aí, como é que se faz para prender alguém que já está preso, mas tem um grande poder e dá as ordens de dentro dos presídios e que essas ordens muitas vezes reverberam para vários estados e isso se multiplica? Como resolver um problema de alguém que já está preso? Pois é, e aí você. Uma vez eu fui convidado para ser uma peça de subsecretário da área do SEAP, né, de Administração Exatamente. Penitenciária. E aí eu fui lá conhecer e tal, né, convidado por um velho amigo. Aí fui lá conhecer, conversar, bater papo, que a gente já era macaco velho, já tenente-coronel. Fui lá conhecer. Numa das conversas eu perguntei, vem cá, quanto é que ganha de gratificação, né, fora o salário? Quanto é a gratificação que ganha o diretor de presídio? Que é uma peça fundamental nessa história, né? Para os riscos. Pois é, na ocasião, isso aí deve ter aí uns 8 anos, não sei se mudou, se piorou, se melhorou, ganhava R$ 500 por mês. Pô, é assim, quem oferece, se você perguntar a qualquer cidadão, né, sensato, racional, que tem até a coragem moral e física, olha, quanto é que você, para ser diretor do presídio, você acha que devia ganhar quanto? Não tem ninguém que fale menos de 10, 15 mil de gratificação para o cara poder botar a família longe, ter menos risco, pagar um bom advogado se tiver um problema, com R$ 500. Pô, não pode ser sério, entendeu? Você vai colocar um cara ali para correr riscos aí enormes, né? Que você da área de direito conhece melhor até do que eu, porque né, às vezes tem que defender um criminoso, etc. E aí sabem o que acontece. Né? Então, não dá para colocar um sujeito numa função fundamental como essa mal pago. Já está oferecendo o cara a corrupção. Né? Para entrar, o cara para entrar com qualquer coisa num ambiente desse, tem que ter havido conivência. Quanto mais mal pago, mais fácil é do cara ser seduzido, né? Ser atraído por isso. Né? E não é questão só também de questão salarial, mas também questão de a segurança da família, a confiança da sua equipe e bom não, um excelente grupo de inteligência e contra-inteligência te dando suporte. E a gente muitas vezes vê que isso não acontece na prática. Afinal de contas, está se lidando com as maiores facções do Brasil, né? Um grande poder bélico de intimidação, persuasão e também, por que não, de corrupção. Sim. Muito dinheiro, né? Nós estamos falando de o narconegócio gira bilhões, né? No Exatamente. Brasil, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem números mais aproximados, no Brasil já tem até estimativa também. É muito dinheiro, né? Então, quem é que está nessa folha de pagamento? Muita gente, né? As Sim, três esferas de poder estão nos pagamentos, empresários e mídia, vai por aí afora. Né? sim, exatamente. Um dos grandes problemas que nós observamos e acompanhamos. Dá um exemplo prático. Eu mesmo, em 2003, já tinha avisado que se acontecesse, não tomasse as devidas providências, a questão do surgimento das milícias. Das milícias. 2003, até um promotor amigo, elaborei uma apresentação que ele falasse sobre isso e foi avisado, não foi dada a devida credibilidade, né? Isso iria crescer. Assim como a milícia e o crescimento do crack também. Hoje estamos vendo aí Copacabana, Madureira, centro da cidade, se multiplicando os usuários de crack. E basicamente, aí, no máximo, em 10 minutos, uma pessoa pode ir a óbito. A questão do crack, ele pega muito rápido.
E parece que a impressão que dá, com referência ao combate ao tráfico, parece não, a certeza que as experiências passadas, a história passada, as autoridades não aprenderam com isso, não assimilaram e não se aperfeiçoaram no combate mais sistemático, mais estratégico e aprender com seus próprios erros. Não dá essa impressão? Com certeza, né? E você tem muitas autoridades na folha de pagamento desse narconegócio, né? Então, Exatamente. cara, quando você vai analisar a fundo, e se fosse investigar a fundo, você vai encontrar várias autoridades com bens incompatíveis completamente com a sua renda. Entendeu? Então, não tem como o cara ter fazendas e sítios e coberturas e iates e tal, e manter rotina de passagem aérea, visita a outros países, com o que ganha o funcionário público, por mais alto nível que seja o funcionário. Simplesmente não tem como. Então, não é que o cara tenha que ser miserável, mas ele tem que viver a vida de acordo com o que ele ganha. Quando o cara tem sinais, né, assim, aparentes e fortíssimos de viver num nível de vida muito superior ao rendimento dele, é óbvio que ele se corrompeu. Então não tem mágica, né? É só investigar. E acho que não resiste a 15 dias de investigação. Entendeu? Vários nomes aí que toda hora estão na mídia. Investiga a fundo 15 dias. Vai ver que está cheio de problema, né? Que já está difícil combater a corrupção. Um exemplo prático aí dos 300 processados, o último a sair foi o ex-governador Sérgio Cabral, dos 300. Todos estão soltos. E nem duvide se algum deles entrar com um processo para a devolução do dinheiro roubado, nem duvide que isso pode acontecer. Bom, hoje eu não duvido de mais nada. É, Aqui no Brasil, hoje tudo é possível. exatamente. Tudo é possível. Nesses locais que você trabalhou, Cajueiro, principalmente o PPs, qual foi a situação que você se viu diante de um grande perigo, de todas as situações que você presenciou em alguma UPP, provavelmente um UPP, algum batalhão, provavelmente? O PPs, várias vezes eu tive no terreno com troca de tiro, né? Que eu falei há alguns minutos, né? Não tinha. Acho que talvez uma das mais assim, chegou muito perto, foi quando nós fomos mapear a UPP. Nós íamos construir 4 PPs na área do Complexo da Maré. Aí eu fui encarregado de fazer o planejamento para isso. Acabei até, devido ao que eu vi, né, e ao que eu presenciei, solicitando que não fosse criada, porque a gente não tinha mais fôlego, perna, pulmão, braço para subir mais 4 PPs num terreno problemático como esse. A gente já tinha aí Complexo do Alemão, já tinha Rocinha, né, já tinha Mangueira e vários outros lugares problemáticos. Mas aí, nessa marcação de posição, de localização, o Exército estava ocupando, o PP estava ocupando a área do Complexo da Maré, no GLO, né, a Uhum. Garantia de Lei de Ordem. Fui lá, pedi apoio. Aí, na época, o major nosso da PM falou, eu era tenente-coronel, né, comandante da 3ª APP, que era essa área do Complexo do Alemão, e estava planejando a 4ª APP, acho que era a 4ª que estava sendo planejada, seria essa nova área do Complexo da Maré. Aí fui lá conversar com o pessoal do Exército, e aí o major nosso veio em apoio e falou, comandante, é melhor o senhor colocar o colete, porque, embora o Exército esteja patrulhando, basta sair um pouco do roteiro que o Exército criou, que vamos ter troca de tiro. Eu achei que o major estava colocando pilha, que é comum, às vezes, o cara moderno botar pilha no antigo, no sentido de testar o cara, ver se o cara tem coragem ou não, se desiste de ir para o terreno. Não botei o colete, e fomos. Olha, chegou lá, nós fomos recebidos com muito tiro de AK-47, muito, porque nós saímos justamente da trajetória que o Exército patrulhava, era como se tivesse um trilho de trem imaginário. Saía do trilho de trem, 50 metros começava o tiro. Nessa ocasião foram muitos tiros de AK-47. Essa é uma que eu me lembro com muita intensidade, porque foi completamente inesperada. É diferente quando você vai para uma situação e sabe que uma operação que vai ter troca de tiro, vai ser intensa, né? Como eu vi situações com granada, vi situação com troca de tiro em operações, combati, troquei tiro intensamente, mas essa não. Eu jamais ia imaginar que uma área ocupada pelas Forças Armadas, né, o narco-guerrilha estava à vontade ali dentro. Você só tinha uma convivência, né, um acordo de cavalheiros em que eu patrulho nessa linha. Se eu sair 50 metros dessa linha, tiro à vontade.
Então, é realmente bastante estranho, pô. Que eles possuem até digamos assim, o sistema de inteligência deles, de monitoramento, né, que eles fazem, né? Usam principalmente, eles conhecem o Estatuto da Criança e Adolescente melhor que nós, e fazem um uso de menores há muito tempo, né? E isso não é à toa, isso tem um motivo bem cabal. E uma das coisas a vantagem que eles têm, é a questão geográfica, né? Primeiro, cara, nenhuma polícia do mundo inteiro não possui um efetivo suficiente. E no caso do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente a questão das favelas, que são muitas, não há efetivo que resolva esse tipo de coisa. E é muito difícil você combater uma guerra, uma guerra particular, digamos assim, dentro do território, que o armamento é de guerra, granadas é de guerra. Hoje, você vê aí esses grupos, essas facções usando colete, muitas vezes até com treinamento militar. Felizmente, alguns policiais, até das Forças Armadas, se desviam. Não é a instituição em si, mas alguns se desviam e passam esse treinamento para essas facções. Então, quer dizer, é muito complicado um policial entrar numa situação, num estado que ele mora, combater uma guerra desigual, cruel, extremamente perigosa, e ele não tem a certeza se vai voltar para casa e para sua família. Aqui assim, o cenário de aberração é tão grande que você chega a ter pessoas, né, militares, ex-militares que trabalharam, que serviram no exército de Angola, com treinamento de cubanos e russos, extremamente especializados, sniper, comandos, guerra na selva, comando anfíbio, montanha, e os caras falam português, né, vêm da África, ganham um salário mínimo por mês da ONU, de ajuda financeira, né, para se custear, com conhecimento militar profundo, e aí são recrutados pelo narcotráfico como instrutor ou como mão de obra mesmo, soldado, graduado lá da escala dos caras. E esses caras deram e dão treinamento e assessoria e prestam serviço para o narcotráfico, levando a um nível diferenciado de combate que você não tem. Isso aí é nível de polícia. Entendeu? Você Praticamente nível de guerra, mercenários, né? Somente na Maré, Sim, uma concentração exatamente. até bem grande de angolanos, né, na Maré, né? Sim, o cara, para piorar, ainda fala português, pô, né? Você falando com o cara, você percebe, porque é um português de Portugal, Só o não é um sotaque um português pouquinho nosso, é o puxado, mas sotaque, exatamente. Não é um português de Portugal, mas aí o cara se enturma fácil. Não é um cara que vem para cá falando tailandês, pô, que ninguém entende. Não é um cara chinês, o cara fala o nosso idioma, um sotaque de Portugal, e aí complica mais ainda, né? exatamente. Então, dificuldades aqui não faltam, né? O combate à criminalidade, como nós dissemos aqui anteriormente, é extremamente complicado. Você entrar numa guerra e simplesmente a estrutura é de guerra. É de guerra. Você sofre os efeitos de uma guerra, mas a legislação não é de guerra, né? Teus equipamentos não são de guerra, né? Teu treinamento, boa parte dele não é para guerra. Por incrível que pareça, também mais de 2/3 da atividade da Polícia Militar não tem nada a ver com guerra, é prestando informação, transportando gente que está doente, é atendendo alguém, assistencialista, mas é o grosso da nossa atividade, 70%. Só que esses 30% que envolvem prisão, confronto, né, disso aí você pega uns 10, 15%, são níveis de enfrentamento, você não vê em polícias do mundo. Né? Me mandaram para alguns países do mundo para conhecer polícias, né? A polícia me mandou, né? Para conhecer polícias, Forças Armadas, empresas de tecnologia. Eu visitei 10 países do mundo. Eu me lembro quando chegava em alguns lugares que tinham essa. Quando entendiam o que a gente era, estava visitando a delegação, mais ainda quando são aqueles workshops, né? Aquelas feiras, simpósios que envolvem Forças Armadas e polícia. Quem cercava a gente para conversar eram gente de Forças Armadas, e aí das Forças Armadas estrangeiras. Como é que é a guerra lá no Rio de Janeiro? É mais ou menos essa pergunta sempre. Porque os caras têm profunda consideração, já não é nem mais como polícia, é como militar, que sabem o que a gente enfrenta aqui.
Aí pergunto como é que é o enfrentamento, quais as técnicas de progressão. Em combate urbano, infelizmente, acho que as polícias do Rio de Janeiro, tanto as forças especiais, mais ainda, como a polícia convencional, é uma das maiores práticas do mundo, que tem maior conhecimento, somos nós. Chegando a questões paradoxais de quando mandaram médicos nossos para Israel para aprender tratamento de ferimentos por projétil de alta velocidade, né, projeto de arma de fogo, leia-se aí fuzis e tal. Pô, começaram a questionar, daqui a pouco pediram para o brasileiro levantar e palestrar, pô, que ele sabia mais do que o pessoal que estava lá na faixa de Gaza, caramba. Vamos entrar até na segunda parte daqui a 2 minutos, até entrar no próximo link, daqui a 2 minutos, que, inclusive, até os nossos médicos, né, são os maiores especialistas em ferimentos por armas leves de guerra, né? São os A maiores gente tem, especialistas. nos slides que eu preparei, alguns para mostrar para vocês, né? São um dos slides é uma sequência de slides da Tenente Coronel PM dentista, né? Ela é uma cirurgiã bucomaxilofacial, Adriane, em que ela mostra numa tese de mestrado, ou seja, é ciência pura, não tem, né, achismo, que o Rio de Janeiro é o local do mundo onde mais se tem tiro na face no planeta. Uhum. E o hospital que mais opera isso é o Hospital Central da Polícia Militar. Aí ela mostra algumas imagens, né? Eu até estava vendo uma notícia que vincularam hoje nos jornais, que a polícia vai equipar com capacete, né? Os policiais, não sei se é verdade, mas está em alguns jornais, né? Vão comprar e tal. Seria interessante um capacete que feche, tipo um de motoqueiro, né? Um motociclista que fechasse, porque muitos tiros são na face. Então, se o capacete é curtinho, né? Só nuca e um pedaço da testa, claro, ajuda, é melhor do que nada, né? Mas seria interessante um capacete que eu até vi, até mandei para alguns lugares em que a gente discute tema de polícia, um capacete das forças de terra russa, que eles estão aperfeiçoando. Acho que eles chamam de combatente da próxima geração, né? Um soldado do futuro, mas russo. Não que o americano não tenha, eu simplesmente não vi a imagem, provavelmente deve ter também. Mas o russo aperfeiçoou bem isso. Então, eles usam as armaduras hexagonais, né? Acho, não tenho certeza, até que aquilo é carbeto de silício, é uma blindagem que segura até tiro de ponto .50. Eu não sei quanto é o efeito né? Uma coisa é segurar a munição, outra é o impacto que ela passa, né? A energia cinética que vai dissipar dentro do organismo. Não sei como é que eles estão resolvendo isso, como é que estão tratando. Mas acho interessante que o capacete, além de um pesquisador, né, um médico pesquisador, doutor Rosenthal, que também está desenvolvendo um capacete com um gel no capacete. Aí você leva o tiro, o gel vai e cai para dentro do capacete, né? Solta e aquilo ali resfria mais o cérebro, para dar mais chance de ser socorrido. Passar para a segunda parte, entrar no segundo link. Ok. E, felizmente, o que nós estamos vendo aí, estamos indo de mal a pior, né? Até as guerras possuem regras, possuem legislação específica, apesar de não ser, a maioria não ser cumprida, mas parece que aqui na nossa guerra particular nós não temos regras. Somente os bandidos, os traficantes sabem muito bem disso, não tem compromisso com nada. A polícia dá um tiro, tem que pensar 10 vezes antes de atirar, o traficante não. E se um traficante atirar, não acontece praticamente nada. Uma coisa que eu sempre falo, eu já vi várias manifestações contra a polícia, mas nunca vi uma manifestação contra o tráfico. Nunca vi. Nunca observei que eu tenha conhecimento e informação uma manifestação contra o tráfico. Policial que comete erros, que mate alguém, tem que responder, problema algum. Mas o traficante? Então, acho que tem que ser igual como os direitos, como falam tanto os direitos humanos é para todos, também para o policial, para a família do policial. Mas parece que nós não estamos observando, vamos entrar nessa segunda parte da questão, já entramos na... Mas, continuando, dando seguimento aí ao nosso programa Águias, Lobos e Caos, com o Coronel Fábio Cajueiro. Bem, Cajueiro, nós estamos falando aqui sobre a questão da criminalidade e agora partindo agora para a situação referente à vitimização policial. E você tem essa excelente apresentação aqui que narra e mostra detalhadamente como é essa questão da vitimização policial, né? Tem a palavra.
Sim, eu não vou conseguir passar os slides, né? Eu passo aqui. Tá, esse aí é, a gente fala da Guerra Urbana, né, de 94 a 2020. Esse é um símbolo que a gente desenvolveu baseado em símbolos estrangeiros, uma bandeira do Rio de Janeiro estilizada ao fundo, né, com um Uhum. cadeirante amputado. MES quer dizer mortos em serviço, em Correto. cima. MEF, mortos em folga. FES, feridos em serviço. FES, feridos em folga. Uma alusão ao que o americano chama, por exemplo, KIA, né? Killed in Action, né? O primeiro ali, Ficou bonito. Próximo. próximo. Esse é o outro lado, nós criamos uma moeda militar, né? Que são os dois lados dessa moeda. Esse é o outro. Todos sacrificam algo, alguns sacrificam tudo, alguns continuam sacrificando, e um policial é, amputado prestando continência para policiais mortos. Essa, isso é um simples símbolo, mas tem muito significado para quem é ferido, né? Ou para quem é parente de policial morto. É bem significativo, é, a imagem já diz tudo, né? Nós compramos a moeda, mandamos fazer, né? Para que ela fosse vendida, né? Angariar fundos, né? Para a associação. Só que quando a gente deu para os primeiros feridos, o impacto foi tão grande, emocional neles, que a gente resolveu não vender mais e só dá para quem é ferido grave, ou quem ajudou muito a causa, alguma coisa desse gênero, né? Uhum. Policial, parente policial morto, né? Sim. Bom, isso aqui é o que a gente pretende planejar com essa, quer dizer, pretende fazer com esses slides uma mudança de visão, pode ser. Então, inicialmente a gente olha, parece que é uma pequena ilha de gelo, né? É a ponta do iceberg, mas quando vai mais adiante, o iceberg todo está lá. Então, uma vez que a gente vê o todo, não volta mais a ver aquilo que via antes. É o que a gente pretende promover aí com quem estiver assistindo isso, né? Quem assistir esses slides. É. Nós temos Pode. bastante público nosso aí, militares, defesa, tudo, entre outros que. Aqui é uma imagem que fica difícil saber se a garota está sentada ou está em pé ou quem abraça quem. É uma imagem que o cérebro se confunde inicialmente, depois, prestando mais atenção, vê se que é o cara que está sentado e a garota que está abraçando ele. Mas às vezes gera confusão. Essa também às vezes gera confusão. É, de longe, né, colocado isso na tela de longe mais ainda, se ela tem três pernas ou não, né, a jovem oriental, não, mas é um jarro que ela está segurando ali à esquerda. Ela tem uma visão de ótica, né? Às vezes parece. É. E aí a outra também, ilusão de ótica, parece que a palestrante ali está sob a discursante, né, sobre um tapete voador, mas não. A questão está parada na areia, basta tirar a sombra ali, tampar com os dedos, vai ver que o tapete está sob a areia. Mas o efeito parece o cérebro interpreta como se o tapete estivesse voando, e não é isso. Tá? É uma ilusão também. Aqui é alguma coisa mais militar. Ali é sem FLIR, à esquerda, e com FLIR. A ameaça está lá, só que não é visível no primeiro caso. A No visão segundo térmica. caso, com a visão térmica, aí é capaz de a gente ver o alvo ali está definido. Né? Aqui nós começamos as análises quantitativas e comparações com guerras, com uma imagem de uma viatura nossa sob a mira de 5 armas, né? Podem notar que a direita, não, 4 armas. A direita tem 3 pistolas, né? E um E um fuzil. fuzil, né? Parece um fuzil 5,56, né? Pelo menos daqui. Infelizmente, isso se tornou corriqueiro, né? Infelizmente, já algumas vezes. Infelizmente, as viaturas nossas ainda não estão blindadas, né? Começaram a colocar, mas também não foi o projeto que a gente desenhou, não. Menos blindagem do que a gente pediu. Aliás, Mas semi-blindadas, né? Não tão top. semi-blindada, só para-brisa. É, Era para ser bem mais do que isso, era para fazer o cockpit com, de quem está ali na frente da viatura, né? A com, gente inspirou essa blindagem nos caças na Segunda Guerra Mundial, mas não fizeram o projeto como a gente imaginou. com certeza os traficantes sabem disso. Assim. Aqui são o tipo de guerra, em laranja está o nosso, né? As fontes estão embaixo aí, esse estudo aí dos chineses, pode passar isso aí. Esse é outro tipo de comparação, classificações de guerra, a nossa está em laranja também, pode passar.
Uma outra definição das gerações de guerra, nós estamos incluídos no tipo de guerra da quarta geração. Pode ir. Que é uma tabela quase igual, também definindo a nossa como quarta geração. Tá? Pequeno contra o grande, uma guerra assimétrica, né? Que nós lidamos no nosso curso lá. Sim, que eu ainda quero fazer o curso, né? A gente ia até fazer lá Estamos em lá aguardando. Betel, acabou saindo, não teve mais, acabei saindo de lá, não teve mais. Essa é a classificação, esse resumo é um resumo de um outro conjunto de slides muito extenso, tem perto de cento e poucos slides, esse é a conclusão, né? Então, esse é o tipo de guerra ali, as tabelas foram só para acelerar essa conclusão. Talvez o único termo aí mais estranho seja de baixa intensidade, né? Que significa que não é uma guerra que não tem uso de mísseis, bombas e foguetes, só. Mas não significa que ela seja menos sangrenta. Uma das grandes características da guerra assimétrica é o grande poder de infiltração. Isso, pode ir. Isso aqui começa os nossos números reais, né? Isso aí foi colimado entre 94 e 2020. Aí, em vermelho, os mortos, em folga em serviço, em amarelo, os feridos, e baixas é a soma de mortos mais feridos. Meu Deus. Isso aí só a PM do Rio de Janeiro. Tá? Estamos falando só de Rio de Janeiro, só a Polícia Militar. Aí estão as fontes, soma aí 20.816 homens em 27 anos. Pode ir que a gente vai fazer outras considerações aí. Aqui, a soma do efetivo que serviu no período, aí, estimado em 113 mil homens, tivemos esse número de mortes, feridos e baixos, fazendo a percentual aí, a taxa de mortes é de 3,22%, de feridos 15,2%, taxa de baixos 18,42%. Procuramos. Hoje a PEMED estaria com qual efetivo? 54 mil, por aí? Está beirando uns 45 mil, o efetivo ativo hoje, né? Então, praticamente analisando pelos dados aqui, 113 mil, praticamente quase 2,5 batalhões totais da PEMERG, né? Mortos, digamos assim. Fazer um comparativo, analisando o efetivo da Polícia Militar atualmente hoje, quase 2,5 vezes, né? Não, o efetivo é 45 mil, né? 90, quase duas Não, vezes e meio. Mais ou menos analisando o número de mortes aqui, fomos fazer um comparativo, né? São não, quase 2,5 batalhões, né? Da não, Polícia mas os Militar. mortos são 3.643, é o que está em vermelho. Sim, sim, 113 mil é o total de gente que serviu nesse período. sim. Não é mortos, não, entendeu? Ah, tá, tá. É que tinha visto aqui, né? Mortos são 3.643, a taxa, dividido por 113 Ah, mil tá. vezes 100. Nossa taxa de mortes é de 3,22%, é o que está em vermelho embaixo. Uhum, Feridos 15,2, baixas 18,42. A gente não encontrou nada parecido com polícia nenhuma do mundo. uhum. Aí começa uma comparação bastante grave aí no próximo. Como a gente não encontrou nada parecido, fomos recorrer à estatística das Forças Armadas Americanas e da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. A FEB lutou na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos tiveram praticamente quase toda a guerra do século XX. Então, aí estão tabulados: Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã e Golfo Pérsico. Óbvio que os valores, né, são em números absolutos, são maiores que os nossos, mas em termos estatísticos são menores, né? Resumindo aí, por exemplo, né, pegamos a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito humano ali, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna, né? Quinta coluna. Uhum. Então, 16 milhões de homens serviram, 400 mil mortos. Então, isso dá uma taxa de morte de 2,52%. Comparando com a nossa, que é de 3,22%, a nossa é 1,28 vezes maior. É essa linha, terceira linha vermelha, que mostra ali, né, a relação, né, entre o número de mortos da PM e o número de mortos da Força Militar em conflito. Nossa. Então, a nossa menor taxa é 1,28 vezes maior a nossa taxa de morte do que a dos americanos na Segunda Guerra. E 724,07, que é a terceira linha amarela, abaixo dessa vermelha, Uhum. maior em termos de feridos, né, a razão de feridos relativa entre a PM
e os Estados Unidos, a retomada do Kuwait no Golfo Pérsico foi 724 vezes maior. Ou seja, traduzindo isso para uma frase mais, né, inteligível, aí, sem tantos números, mais arriscado está servindo aqui na PM nos últimos 27 anos do que em qualquer força militar americana em qualquer guerra do século XX. Essa aqui é a tradução. Pode passar, que eu acho que agora é em termos visuais. A mesma informação para quem gosta mais de um visual, de um gráfico. Ali está a nossa taxa, e a taxa dos Estados Unidos na Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, Kuwait e a Força Expedicionária Brasileira, em relação ao que tem servido. Uhum. Pode passar. Bem alta. É. Aí a taxa de feridos, e mais adiante a taxa de mortos. É média praticamente quase o dobro da FEB. Isso mesmo. E aqui é a taxa de baixas, né, que é a soma de mortos mais feridos. Também. E isso, estamos falando de estado inteiro, né? Uhum. Estado inteiro, no interior do estado, a gente não tem os mesmos problemas da região metropolitana. Então, já dá para a gente construir outro raciocínio que a gente vai mostrar mais adiante. Pode passar. Isso é concentrado em termos geográficos. A gente pegou uma amostra de tempo aí, mas isso continua. É concentrado na região metropolitana, ou seja, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Baixada Fluminense. Essa é a nossa região metropolitana. Concentra mais de 90% dos casos. Tanto faz em serviço, como no próximo, aí, em folga. Mesma concentração. Nosso efetivo, mais ou menos metade do efetivo, 50% serviu na região metropolitana e metade no interior. Como o problema é todo concentrado na região metropolitana, as taxas da região metropolitana, se a gente fosse isolar ela, praticamente dobram. O que torna essa região de anomalia, que é a nossa região metropolitana, mais perigosa ainda. Taxas totalmente anormais. Pode passar mais um. Mortos em folga. Pode passar outra. Aí comparamos, né? Houve um questionamento de um amigo economista lá dos Estados Unidos, um brasileiro, André Kahn. Ele questionou sobre a questão de tempo, né? Fizemos uma comparação, mas o tempo do nosso confronto é grande, né? 27 anos e Segunda Guerra, no máximo 6, né? Coreia, Vietnã, 9. Ok, nós vamos percorrer agora o mesmo tempo, pegando unidades específicas. Pegamos o quê? As forças da União Soviética, do Império Britânico, dos Estados Unidos, submarinos alemães, paraquedistas da 101ª Divisão, na Operação Overlord, que começou com o dia D, comando de bombardeiros britânicos, tudo na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Comparamos com o GTPP Vila Cruzeiro, Ala Bravo, no Complexo do Alemão, Grupamento Tático de Polícia Pacificadora, e com o 6º Pelotão do Cefap, que formou em junho de 2013. Tivemos essas taxas, né, de mortos 5%, feridos 5%, de baixa 55% para o nosso efetivo do GTPP, 33% do 6º Pelotão. Passa mais uma, por favor. Em termos gráficos, fica mais gritante ainda. Só temos acima do GTPP Vila Cruzeiro as forças da União Soviética e submarinos alemães. Mas o GTPP Vila Cruzeiro está competindo, tá, com 55%. O que quer dizer na prática é que 20 homens que serviram no GTPP Vila Cruzeiro, em 5 anos, 11 foram mortos ou feridos. Então, assim, só encontra paralelo em guerra, não tem nada parecido no mundo civil, né, com realidade de polícia. Com base nesses dados, não há como, fora a parte visual, faz a parte de informações, realmente que nós enfrentamos é uma guerra dentro de um Estado. Exatamente. Aí aqui é um pouco de realidade. Sono de trincheira é um conceito da Primeira Guerra Mundial que fala que chega um momento que o combatente está tão cansado que ele dorme mesmo próximo do inimigo. Está com sede, fome, sono, exaustão, dorme. Quando eu comentei isso, né, não para justificar, mas para explicar que isso existe para a nossa tropa de UPP, quando eu comandava lá os UPP do Complexo do Alemão, aí o pessoal, pô, chefe, aqui, comandante, a gente tem aqui também tem o sono de trincheira, só que a gente chama de QMM, quer matar, mata.
Chega um horário que a gente desiste também, se entrega, vai dormir, se dane, seja o que Deus quiser, porque não dá mais, exaustão. Então, para ver que há um paralelo, né? Em Stalingrado, que foi a maior batalha urbana, né, da história da humanidade, chegava a se dar um fuzil para 2 homens, tropas russas, né, que resistiram bairro por bairro, rua por rua, casa por casa, cômodo por cômodo, e seguraram o avanço do exército alemão. Mas era um fuzil para 2 homens a distribuição. Aqui no Rio cheguei a ver um fuzil para 4 homens, Meu Deus. pior do que em Complexo, Stalingrado. complexo do alemão, principalmente, né? No complexo do Alemão que eu vi isso, né? Isso melhorou. Hoje deve estar melhor. Na época a gente começou a correr muito atrás para melhorar. Isso aqui foi de 2014, 2015. 3 munições e um fuzil. Só que teve um soldado nosso que estava com 3 munições no fuzil. Como é que você tira serviço assim? Não, chefe, o armeiro disse que era para eu usar para ter efeito psicológico. As pessoas sabem que num fuzil cabe 20 ou 30 munições, dependendo, ou mais, dependendo do carregador. Dar um fuzil com 3 munições chega a ser uma covardia e uma piada de mau gosto com quem está combatendo e arriscando a própria vida. Na Nova Brasília, Rua 2, numa madrugada, encontramos um policial. Eu diria um total descaso. Descaso, exatamente. Nessa Rua 2, encontramos um policial no final dela, armado, dizendo para a gente: olha, sou jovem, fui fuzileiro, é melhor o senhor ficar aqui à minha esquerda, porque daqui o inimigo não vai passar. Isso era mais de meia-noite. Estou esperando chegar a rendição para eu poder ir embora. Para ver o nível de coragem que ainda tem. O cara estava lá sozinho, para ninguém avançar naquela rua. Subnotificação de confronto é fato que a PM só registra quando ela usa munição ou tem alguém morto ou ferido. Senão, não registra. Na prática, o que significa isso? Nós levamos muito mais tiros do que registramos. Então, tem 3, 4 vezes mais tiroteio em que a PM se envolve, mas que ela não atira, nem tem ninguém morto ou ferido, do que é registrado. Trágico isso também. E a última questão ali, a esposa do PM, um PM assassinado, ele era comandante de um PP, a esposa oficial também, né, temia e teme até hoje, porque isso não foi resolvido ainda, que não tirasse mais serviço operacional com medo por ela, não, medo de deixar a filha órfã. Né? Perdeu o pai, perdeu a mãe. Lembra aquele filme, né? Resgate do Soldado Ryan, que, olha, impedir que o Ryan lutasse para a família não acabar, né? O último Ryan. Os custos dessa guerra para a RJ e a PM, a gente desenvolveu isso aqui para quem não tem empatia nenhuma com a polícia, né? Mas para sentir o que acontece. Em amarelo é um caso real, esse RG é real, os valores são reais. Esse cabo, ele foi contratado para tirar 30 anos de serviço. Morreu com 2 anos de serviço. Então tinha 28 anos de serviço para tirar. Então, como pensão, vai ser gasto aí durante os 28 anos 1,5 milhão praticamente, 1.476.000, né, sem contar aumento. Então, 1.400.000 está sempre colocado com valor, né, multiplicado, se teria mais que teria aumento, mas 1,5 milhão que seja. E o trauma para a família, o trauma para a sociedade e para os amigos. Tá? Pode passar mais um. Praticamente um valor desse aí, 1.400.000 e pouco, quase que praticamente aí o valor no ano de um gabinete de um deputado. Sim, esses aí são 28 anos de serviço dele. Aí nós estudamos isso e concluímos que a modelagem matemática isso é uma progressão aritmética. Imaginamos que começou em 94, foi o corte temporal que a gente fez, devido àquilo que a gente explicou no início da primeira parte da nossa conversa, mas não começou em 94, começou bem antes, mas iniciamos em 94 nesse estudo. Salário médio de 6 mil por mês por morto em serviço, média de 26 mortos em serviço por ano, mortos 4 vezes mais em folga, pelo menos 4 vezes mais, e o salário menor em folga. Média de tempo que o PM é morto é com 10 anos de serviço, então ele teria 20 para tirar. Esses 20 que a gente contabiliza, né, como um trágico gasto para o serviço público. Né, e tenta justificar que isso, se investindo em meios para que o PM não morra, inclusive pode melhorar a questão para o serviço público. Pode passar. Mas também a gente falou na questão dos mortos, pode ser até uma curiosidade que muitos teriam. Se morre mais policiais em serviço ou na folga? Na folga. Chega a ser 4 vezes mais.
Né? Depois, quem tiver curiosidade, pode até disponibilizar isso para olhar aquela tabela mais. Aí o que acontece? Em 94, vamos supor que o fenômeno começou. Então, eu pego, né, o salário dos policiais, né, que estão em serviço, que foram mortos em 94, multiplico, e aí eu tenho 2 milhões de reais, que eu multiplico por um ano, né, o ano de 94, vezes o número de policiais, aí eu chego a 2 milhões em 94. Em folga, 3 vezes esse valor. Então, no total, no primeiro ano, se fosse 94, mas o nosso raciocínio é esse, 8 milhões. No ano seguinte, entro na mesma quantidade de policiais mortos, mas soma ao anterior. E aí soma também em folga e soma o total. E aí eu vou fazendo isso até que eu chego ao 20º ano. Por quê? Porque quando era o ano 21, eu já considero que esse policial poderia se aposentar. Então eu deixo de onerar essa folha de pensões, porque ele iria para casa. Então, do 21 em diante, isso se mantém constante. Né? Do 21º ano, do 20º ano em diante, está constante. Ou seja, fazendo aí a soma, o cálculo está aberto aí, dá Correto. 2 bilhões e 800 milhões de reais só em pensões. Né? Esse dinheiro poderia ser revestido para pagar o policial nativo, porque não que ele é contratado para 10, 30 anos, é morto em média com 10 anos, 20 anos eu fico pagando de pensão. E ainda tem que substituir esse homem. Então vale a pena investir para que se evite isso, até para que não tenha esse prejuízo, entre aspas, para o Estado. Isso com uma visão de gestão, não estou nem mais falando de questão humana. O gestor, né, tem que entender, e o cidadão, de que vale a pena investir na proteção e para evitar que isso aconteça com o policial, para evitar esse gasto aí de valores aí, né, fora o dano à família, o dano à sociedade, aos amigos, né, e por aí vai. Então, são valores que justificam o investimento, né, na proteção do policial. Pode Exatamente. passar. Aí o afastamento por PAF, né? Ou seja, eles não morrem, mas fica afastado por X dias, porque foi ferido. Também são dados reais. O valor total no ano de 2017, 3 milhões e meio de reais. E policiais afastados por projeto de arma de fogo, né? Foram feridos por PAF, quer dizer, projeto de arma de fogo. Pode ir. Aqui os custos de mortes feridos, uma ideia também do ano 2017, que foi o ano que a gente estava à frente da DAS, 2018, aí pesquisamos o ano anterior, 28 milhões de afastamento psiquiátrico, 3 milhões de serviços feridos por PAF, né, projeto de arma de fogo, mortos em serviço, né, por ano, seguro de vida, pago também pelo Estado, 9 milhões e 300, e esses outros itens nunca conseguimos contabilizar. Médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, hotelaria de hospital, remédio, cirurgia. Qual o valor? Não conseguimos calcular, não temos esses dados. Eu me lembro até que assisti uma palestra sua em algum local e Uhum. que falava que quando alguém é ferido, né, por arma de fogo, Ah, o o custo. custo inicial 200 mil reais. Depois até queria parar consigo para pesquisar isso, para ver a fonte, de onde veio, para ter uma ideia. Que aí a gente acrescentaria esse custo também no Sim. cara que foi Até ferido, né? do próprio hospital, só não lembro o nome do hospital que fez mais ou menos o cálculo disso, é a fonte mesmo da saúde mesmo, do hospital. Mais ou menos Sim, aproximado o custo disso, né? Que até ele chegar, processo de recuperação, insumos, tudo isso, que é aquela história, a recuperação é cada pessoa, né? E isso leva um tempo, sim, né? E isso tudo vai sim, ser levado nos custos, né? sim. Aí está mais outra questão de valor aí, valor gasto por ano, né? Psiquiatria, mortes em folga, mortes em serviço, mais feridos, afastamento. Uhum. Chegou aí a 208 milhões em 2017. Pode passar. Aí, notem que nessa ocasião o número de afastamento de psiquiatria, mensurando os 3 anos, 2014, 15 e 16, as questões de psiquiatria já estavam maior do que os ferimentos visíveis, né? Os ferimentos invisíveis maiores. Hoje em dia isso praticamente se resolveu porque o policial, para tirar o RAIS, né, que é o regime adicional de serviço, que é o serviço extra, Exatamente. ele tem que estar apto, não pode ter problema psiquiátrico. Então, quando disse para a tropa que para tirar o serviço extra tem que estar apto, não pode ter problema psiquiátrico, ocorreu um milagre, vamos dizer assim, e aí houve uma cura espontânea da tropa que automaticamente voltou à sanidade total. O problema de psiquiatria praticamente zerou. Tá? Zerou, óbvio, estou brincando, mas estou dizendo a verdade, zerou de forma mascarada, porque o cara, para tirar o serviço, tem que dizer que está apto.
Então, nós temos um grande número de policiais com problemas psiquiátricos tirando de serviço, dizendo que está apto para poder ganhar um dinheirinho a mais. Correto. Essa é uma dura realidade aí também. Pode passar aqui as causas dessa guerra para o RJ. Tá? Aí são, né, esse alinhamento, ou diagrama Machine ou queijo suíço, né, os dois nomes mesmo classe. Esse alinhamento de problemas ocasiona, no final das contas, os policiais mortos e feridos. Legislação benevolente e permissiva, garantismo jurídico, laxismo penal e bandidolatria, meios logísticos precários, insuficientes, inadequados e vencidos, seleção e treinamento com parâmetros baixos para eventos internacionais, né? Teve Copa do Mundo, né? Olimpíada, Jogos Mundiais, e aí foi baixando o sarrafo da seleção. Muita gente entrou achando que era um serviço público como outro qualquer, que não tinha risco, não tinha problema, sem perfil. Escala de serviço extenuante, baixa remuneração e sobrecarga de trabalho. Aí, muitos perguntam, mas essa apresentação só apresenta problema, não apresenta solução? Esse slide aqui, basta inverter essas frases, que as soluções estão aí. Então, legislação dura e não permissiva. Fim do garantismo jurídico, laxismo penal e da bandidolatria. Meios logísticos eficientes, quantitativos, né, plenos, adequados e atualizados. Né? Então, é só inverter, que a solução está dada aí. Pode ir. Aí o tamanho do narconegócio, que a gente já discutiu, não pode ir passando direto. Tá vendo? Foi aquele cálculo que a gente fez conversando, né, na outra parte do nosso bate-papo aqui. Esse é o tamanho do narconegócio só no Rio de Janeiro. Isso não é Brasil, não, é só Rio. O Brasil isso aí cresce muito. Nossa. Tem um estudo do COAF, né, que em São Paulo chegam a gastar 8 bilhões por ano no narconegócio lá. 8 bi. Está dentro da nossa previsão aqui, né, do que a gente imaginou. Se Exatamente. meio bilhão é gasto em armas e munição, então o negócio é da ordem de bilhões, né? Bate com o que o COAF estimou de São Paulo. Pode passar mais um. Essa é uma pergunta triste. Quem está na folha de pagamento do narconegócio? Aí. Muita Bem gente. complicado. Muita. Muita gente. Muita gente. Que é muito dinheiro. Aqui pode ir passando direto. São várias fotos e vídeos de feridos, de Porém, não esqueci. solenidades. Foi um desfile no 7 de setembro. Foi um dia muito especial. A população aplaudia, gritava, heróis e tal. A gente ainda acompanhou o desfile achando que podia alguém tacar uma pedra, um ovo, mas não teve nada disso. População extremamente. Aqui é o Rafael Cabral, uma lenda nossa, com um filho do lado, perdeu a perna esquerda numa explosão de granada na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Granada, né? Granada, arremessada granada e uma série de tiros para resgatar ele. Uma ocorrência cinematográfica, né? Se isso não é uma guerra, eu não sei mais o que é. Santa Rosa perdeu a perna, protegendo também tropa, gente mais moderna, enfrentando narcotráfico. Você é um intelectual também em Santa Rosa, mais dos heróis nossos. Uhum. O Alex. Sargento Fávoro, Alex Fávoro, não, resiliência encarnada, tetraplégico, um cara vibrante, participante, ativo, vice-presidente da ABERJ, alguém que realmente vale a pena conhecer. E grande bom humor. Ainda tem isso. Sim, sim. Bate bem, eu converso com ele. Aí foi o simpósio que a gente fez em 2019, Estava lá conseguimos presente. trazer as polícias ali, o trio, Rafael Cabral, Santa Rosa e Fávoro. 26 das 27 unidades da federação vieram. Pode ir. Aqui é aquela questão que eu falei da tenente-coronel dentista, né? Cirurgiã bucomaxilofacial, Adriane, pode ir passando direto, que aí ela vai mostrando aí aquilo que eu falei, tá vendo? O Rio de Janeiro é o lugar que mais tem enfrentamento com gente ferida na face, né? Isso é um estudo de mestrado, que coincidiu com o que a gente vem pesquisando, tá vendo? 302 mortes listadas durante o século XX em Nova York. 302 em Nova York. Nossa, 2000 e blá, né? Durante 27 anos. Durante o século XX deve ser muito mais.
né? Londres, 20 casos de mortes policiais no século XX. 100 anos de análise. Aqui nós analisamos um quarto, né? Praticamente 27 anos. Né? Pode Nossa. passar. Isso aí são alguns ferimentos na face. Então, na face significa que tiro saiu, não. Na face você muitas vezes perde olfato, perde paladar, perde maxilar, perde mordedura, às vezes perde a visão, às vezes certa até a parte do córtex frontal, dependendo do tiro. Nossa. Isso tudo é real, tá? Rio de Janeiro. São fotos de policiais militares. Já vi Pode. pessoalmente algumas situações dessas, dá uma dor tremenda. Aliás, na verdade, dá duas dores, pela pessoa em si e pela a cumplicidade e omissão de certas autoridades. Essas duas É, dores que dão. autoridades que só querem dificultar o trabalho policial, mas não querem entender nada sobre ele. Eu não me lembro de ter sido chamado por nenhuma autoridade, né, de Brasília para apresentar nada. Entendeu? Eu queria pelo menos ouvir. E os caras têm meio, né? Tem avião, tem dinheiro. Se o cara não quer que eu vá lá, vem aqui, não é isso? Pô, nada, não tem pouco interesse aí ou nenhum. Tá? Daqui Na uns, época que daqui uns, era 20, daqui uns 20 segundos vamos passar para a terceira parte, para dar continuidade, que já está o tempo. ok. Me avisa qual é o link que está naquele e-mail, né? Aí eu vejo lá. Exatamente. Aí mais feridos também no rosto. Tá. Podemos passar então, né? Lembra o slide que está aí, vamos para outra. Esse aqui era um vídeo, né? Uhum. Mas embaixo, não sei se você clicar, vai. E embaixo? Acho que não. Não, que é um hiperlink. Não, mas esse é o efeito no